Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo. Não se esqueça de deixar o like e não se esqueça da nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Aos membros, estão vendo este relato aqui antes de todo mundo, estes relatos nesta coletânea aqui, então está primeiro aí liberada para os membros do canal Assombrado e posteriormente no sábado para todo mundo, ok? Então vamos ao primeiro relato desta coletânea de hoje, que é este daqui. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados, ok? Então vamos lá. Primeiro, o apartamento assombrado de número 14. É um moço que nos conta. Olá, Ana, meu nome é Fulano, mas vou me apresentar como Fulano. Sou de Santos, litoral paulista, e sempre ouço seus relatos. Amo demais o seu canal, parabéns. Muito obrigada. Sou casado com... os nomes estão trocados. Sou casado com a Angelina e temos uma filha chamada Clarinha, que tinha 2 anos na época. Moramos com a minha sogra, chamada Dona Tetê. Tudo começou em 2019. Morávamos em uma casa. A casa era boa e tudo, mas ficava perto de uma encosta de um morro. Quando chovia, às vezes ocorriam deslizamentos de terra em alguns locais próximos dali. Então decidimos nos mudar. Minha esposa, Angelina, procurou bastante e com muita insistência acabou encontrando um apartamento grande, barato e o valor cabia no bolso. Claro, tinha 2 quartos, sala, cozinha americana, um longo corredor entre a sala e os quartos, área de serviço e tudo mais. Fomos lá, olhamos, eu já bati o martelo, vamos ficar. Não podia deixar passar essa oportunidade, né? Pois é, enfim, nos mudamos. No começo, tudo tranquilo. Ficamos um bom tempo assim, quando de repente as coisas começaram a mudar. Eu sentia que estava sendo observado. Sentia calafrios. Ana, eu sempre fui um cristão muito pé no chão, firme, sabe? Sempre cheio da presença de Deus. Certa madrugada eu estava na sala estudando inglês, minha hora preferida para estudar, entre 1 e 3 da madrugada, quando todos já estão dormindo, sabe? Estava lá estudando de boa, quando de repente vejo alguém passar para a cozinha. Rapidamente fui lá olhar e não tinha ninguém. Daí começou o tormento. Eu ouvia a chave da porta balançar. Eu ouvia psiu. Eu sentia arrepios em certas partes do apartamento, mas eu fiquei na minha. Não contei nada para ninguém. Certo dia, chegando do serviço, estavam todos na sala. Minha sogra, Tetê, minha filha, Clarinha, minha esposa Angelina e minha cunhada, que vou chamar aqui de Maria. Nessa época, minha cunhada veio ficar um tempo conosco. Ela estava grávida, com baita barrigão, havia se separado do marido, não tinha onde ficar, enfim. Estávamos todos na sala quando cheguei do serviço. Minha sogra veio me falar. Fulano, posso te fazer uma pergunta? Tu tens visto algo anormal aqui em casa? Eu fiquei assustado, né? Pois eu não queria comentar nada com ninguém, mas... Aí ela me contou que ela e minha cunhada, que dormia no mesmo quarto, né, que ela, na madrugada viram a porta do quarto abrir e fechar sozinha. Além disso, viram uma pessoa pela casa. Com o tempo, as coisas só pioraram. Minha filha não ficava na sala nem no quarto sozinha. Sempre tinha que ter a minha esposa com ela, senão ela não ficava. As paredes do quarto, teto do banheiro e do corredor começaram a ficar pretas de mofo do nada. Certo dia eu estava de folga, estávamos todos na sala e na cozinha, como a cozinha era americana, né, e dividida por uma bancada, estávamos lá. E de repente, não lembro por qual motivo, fomos todos pro meu quarto. Eu, minha filha, minha sogra e minha esposa. Minha cunhada ficou na cozinha. De repente vem minha cunhada, que estava grávida, com aquele baita barrigão, branca, tremendo, chorando, dizendo que tinha visto uma menina na sala, em cima do sofá. Ana, eu corri pra ver, mas não tinha nada lá. Até hoje eu me arrepio quando eu lembro desse dia, sabe? Olha, não teve jeito. Tivemos que nos mudar para o apartamento 13, no mesmo prédio. Eu sei que ninguém para nesse apartamento 14.
O prédio é antigo, já passou muitas famílias por lá. Para mim, o que eu penso é que aquele apartamento pegou fogo ou aconteceu algo ali por conta daquelas paredes pretas. Ana, obrigado por me ouvir. Um beijo para você, muito obrigada. Não era de mofo? O preto? Como que é? Preto. Deixa eu só voltar aqui. E agora eu me perdi, não lembro onde que ele falou aqui da parede. Enfim, é assombrado, né? Talvez ninguém para, tudo, até por isso o preço tava abaixo da média, essas coisas, né? Pra conseguir, porque ninguém quer mesmo, porque é assombrado, essas coisas. E tem muitas dessas histórias, né? Muita coisa, muito apartamento, muita casa assombrada por aí. Mas será que não dá pra dar uma desassombrada? Alguns dá. Eu diria que em alguns casos, assim, até muitos casos, dá pra você fazer alguma coisa ali pra limpar o local e ajudar aqueles espíritos que estão presos ali. Em outros casos, talvez seja mais complicado. Talvez seja melhor sair mesmo, né? E quem quer pagar pra ver, né? Se tem a possibilidade, se aquilo tá incomodando, não tá fazendo bem e tem a possibilidade de sair, então saia. Né? Próximo relato, a boneca que chorava. É um moço que nos conta. Oi, Ana e Matheus, tudo bem com vocês? Eu sou o fulano e hoje eu compartilho uma história intrigante de uma amiga. Era uma noite sombria e fria, por volta das 3 da manhã. Em uma cidade tranquila, Isabela havia ouvido falar de uma casa antiga, conhecida por ser assombrada e localizada no topo de uma colina. Apesar dos avisos e das histórias sinistras que contavam sobre a casa, Isabela decidiu desafiar o medo e visitar o local exatamente às 3 horas da manhã, horário conhecido por ser o mais propício para atividades paranormais. Com uma lanterna na mão, Isabela subiu a colina e chegou diante da casa. O lugar estava completamente escuro, somente a luz pálida da lua iluminava a fachada assustadora da propriedade. Ela hesitou por um momento, mas reuniu toda a sua coragem e atravessou o portão de ferro enferrujado. Ao entrar na casa, Isabela podia sentir uma presença estranha, como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis. Ela começou a vasculhar os cômodos, os passos ecoando pelos corredores vazios enquanto a tensão aumentava a cada momento. De repente, um ruído arrepiante ecoou pelas paredes. Parecia o choro de uma criança. Isabela sentiu um calafrio percorrer a sua espinha e uma sensação de pavor se apossou dela. Mesmo assim, ela seguiu o som até o sótão da casa. Ao chegar lá, encontrou uma boneca antiga e empoeirada, de olhos vazios e cabelos loiros como os dela. A boneca parecia estar chorando e Isabela teve a impressão de que os olhos da boneca brilharam por um momento. Ela sentiu um arrepio na nuca e instintivamente soube que algo horrível estava prestes a acontecer. Então, ouviu uma risada sinistra vindo atrás dela. Isabela se virou e viu a figura de uma mulher pálida e desfigurada, com os cabelos loiros como os seus, olhando para ela com olhos sem vida. Ela percebeu que a mulher era o espírito aprisionado na casa, atormentando todos que se aventuravam a ir até lá. Isabela correu para fora da casa com o som das risadas e do choro da boneca ecoando em seus ouvidos. Ela nunca mais voltou àquela casa assombrada, mas as memórias daquela noite a assombram pelo resto de sua vida. E ela aprendeu que às 3 da manhã o mundo dos vivos e dos mortos se encontram e que é melhor não desafiar os espíritos que habitam o mundo sobrenatural. E esse foi o relato da minha amiga Isabela. Ana, obrigado por ler. Um beijo pra você, muito obrigada. Mas que casa é essa, gente? Pra entrar justo às 3 da manhã e tem uma boneca lá. Olha, mas ela entrou sozinha? Não perdi alguma coisa aqui? Ela foi com alguém? Porque, meu Deus do céu. Às 3 da manhã, numa casa assombrada. Essa gosta de aventura, hein? Credo. Próximo relato. Aquilo era um lobisomem? É uma moça que nos conta este e o próximo relato, tá? Mas vamos ver esse daqui. Oi, Ana, Matheus e Assombrados. Hoje eu vim contar um relato que aconteceu comigo aqui no Rio de Janeiro. E isso serve para quem acha que só se vê essas coisas lá nos sítios.
Bom, vamos pro relato. Na época eu tinha 16 anos e morava em um condomínio perto... Na época eu tinha 16 anos e morava em um condomínio. Perto desse condomínio, acredito, bem próximo do apartamento onde eu morava, tinha uma mata fechada e lá tinha uma distribuidora de água. Nessa empresa, abriram vagas para jovem aprendiz e eu fui. Mesmo que fosse quase do lado do meu apartamento, precisava dar uma volta quase pela cidade inteira para chegar lá, pois a entrada do local ficava do outro lado da mata, que era quase do outro lado da cidade. Consegui o emprego e com quase 2 meses depois ali trabalhando, um dia eu e minha amiga, depois do trabalho, por volta das 6 da tarde, fomos ao shopping fazer compras e bater perna, coisa de adolescente. Quando íamos voltar para casa, já era quase 10 horas da noite. Da noite? Acho que é, né? Não sei. Quando fomos voltar para casa, já era quase 10 horas. E nesse horário, na época, já não passava ônibus nem táxi. Então, às 10 da noite. Já que a cidade não era tão desenvolvida naquela época. Tivemos, então, que ir embora a pé, já que eu não queria tirar a minha mãe de casa naquela hora também. Fora a bronca que eu ia levar por ficar até tarde fora de casa, né? Bom, no caminho as ruas estavam desertas. Em alguns lugares se via uma luz ou outra, ou até um gato, um cachorro perdido. Quando faltava ainda uns 15 minutos para chegar em casa, já estava ali batendo no relógio umas 10h40 da noite, virando a esquina, no fim da rua onde entrava na rua do condomínio, eu e minha amiga vimos um ser que deveria ter ali quase 2,5 metros de altura. Tinha um pelo ralo e preto. Em algumas partes dava para ver a pele que estava machucada e mesmo estando longe com o vento que vinha, dava para sentir o cheiro da carniça. Ele tinha orelhas enormes que caíam pelos ombros, pareciam orelhas de porco, só que enormes. O focinho era de cachorro e ele estava escorado em uma dessas placas de sinalização. A placa, que é grande, parecia minúscula perto dele. Eu não sei o que era aquele ser, mas sei que eu fiquei aterrorizada e não tive outra reação além de seguir na rua principal e ir pela entrada dos fundos do condomínio, que levava mais meia hora para chegar, pois o condomínio era grande e dar a volta nele ia demorar. Deixei minha amiga no apartamento dela e fui correndo, literalmente correndo, mas eu corri mesmo, Ana. Meu apartamento era um dos últimos, então ia levar uns 10 minutos ainda para chegar. Quando cheguei, tomei um banho, sentei na sacada do meu quarto com a luz apagada. O andar era o 14º, mas mesmo assim estava com medo daquela coisa vir até mim, Ana. Quando ia dar meia-noite, eu já estava me preparando para dormir, eu vi de novo aquele ser andando no meio das ruas entre os prédios. Chamei minha mãe para ver. Até ela ficou desacreditada daquilo. E até hoje não sabemos o que era, nem como entrou no condomínio. A única coisa que sabemos é que aquilo era real. Mas nunca mais vi, ainda bem. Gente do céu, um beijo pra você. Olha só, pra quem acha que lobisomem, esses seres estão só no sítio, como ela disse, tá aí, ó, andando no meio do condomínio. Credo. Aí eu fico pensando, bom, a mãe também viu, a amiga viu. Se é algo do astral que de vez em quando vem pro lado de cá, se é algo físico que mora aqui, que é uma pessoa que se transformou, ou é uma pessoa... Ai, gente, eu não sei. Eu sei que essas coisas, tem muito relato sobre isso mesmo, mas sempre fico naquela, gente, o que é isso? Né? O que é isso? E vamos para o próximo relato, que é o chicote queimado perto das senzalas. É uma moça que nos conta. Oi, Ana e assombrados, eu sou a fulana e hoje vim contar um relato que aconteceu em 2007. Mas antes de começar, preciso compartilhar algumas informações sobre a fazenda da minha família. Essa fazenda foi comprada nos anos 70 pelo meu bisavô e é uma fazenda de café construída nos anos de 1800, um lugar repleto de história.
A fazenda possui uma casa enorme com 9 quartos, 7 banheiros internos e 2 externos. A casa é muito bem conservada e os antigos donos cuidaram não apenas da casa, mas também da fazenda. No entanto, decidiram vendê-la devido ao passado carregado da propriedade. Devido ao passado carregado pela propriedade, é isso? No lado externo, há uma varanda próxima às senzalas, que eram ao todo 8 senzalas, é isso? Mas atualmente só existem 3, pois as outras foram demolidas. Nas férias de janeiro, a família toda se reunia na fazenda. Meu avô teve 16 filhos, então sempre havia muita gente lá. Mas agora vamos ao relato de fato. Eu e meus primos, Ana, Tiago e Mateus, tínhamos quase a mesma idade, o que nos proporcionava uma grande afinidade. No dia 30 de dezembro de 2007, estávamos reunidos na varanda por volta das 8 da noite, quando ouvimos um barulho muito alto vindo da plantação. Parecia que algo grande tinha caído. Nós, com os nossos 15 anos, resolvemos ir verificar. Sem dizer nada para ninguém, decidimos pegar as bicicletas. No entanto, nosso plano falhou porque o meu avô nos repreendeu e disse para ficarmos em casa. Tentamos nos explicar, mas ele ignorou. Por volta então das 2 da manhã, o Tiago me acordou, dizendo que havia ouvido o barulho muito alto novamente, só que agora mais próximo de nós. Mateus e Ana estavam dormindo profundamente, então os deixamos ali e fomos até a varanda. Acendemos a luz, iluminando uma boa parte da fazenda. As senzalas eram visíveis com bastante clareza ali. Normalmente meu avô as mantinha fechadas, pois não tinham utilidade, mas naquela noite as portas estavam abertas e batendo, mesmo sem vento. Eu estava tremendo, meu primo também, e decidimos ir dormir. No outro dia acordamos cedo e contamos o que havia acontecido. Meu avô não acreditou nessas coisas e disse que estávamos sonhando. No dia 31, misteriosamente, apareceu um chicote daqueles usados, naquela época. E esses objetos ficavam nas senzalas como monumentos históricos e a família não podia se desfazer deles. Meu avô pegou imediatamente o chicote e o queimou no fogo, sem explicações. Minha avó, em seguida, disse que quem quer que tenha deixado aquilo ali voltaria para buscar. Dito e feito, Ana. Passamos a virada na fazenda, todos na varanda. Quando entramos para dormir, vimos rastros de cinzas no chão vindo da cozinha e passando pela sala que tinha uma porta. Todos acharam que era alguma surpresa e foram ver. Do lado de fora havia um rastro que ia até perto das senzalas. E lá estava o chicote meio queimado. Apenas os restos. E próximo à senzala alguns pingos de sangue já quase secos. Desde então, meu avô decidiu demolir algumas senzalas, mas foi impedido pela justiça por se tratar de um patrimônio histórico. E esse foi o relato, Ana. Espero que tenham gostado. Um beijo para você, muito obrigada. Será que era os feitor para estar usando o chicote? Ou... É o que eu falo, foi muita tristeza, muita dor, muita revolta, muita raiva, muita coisa, nessas fazendas dessas épocas. Então, além de espíritos que podem ter ficado ali, tem uma energia, uma coisa, que tem nessas fazendas, além de muita madeira, que eu já li que a madeira conserva muito as energias e tal. Então, imagina só. Tem muitas histórias de fazendas dessa época, não é? É interessante, é triste, mas... Vamos para o próximo relato, que é Caso Sobrenatural. O Amigo. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, me chamo fulana. Resolvi mandar um relato da minha irmã e da filha dela, que também são sensitivas. Acho que é assim como ela, Bom, minha irmã conta que minha sobrinha vivia brincando e falando sozinha. Até aí, normal. Criança sempre faz isso,
A menina brincava de casinha numa barraquinha montável, tipo aquelas de acampar, só que de criança. Minha irmã, certo dia, achava que ela tinha um amigo imaginário, por ser uma criança sozinha. Em certo dia, minha irmã estava com a filha na cozinha e de longe viu uma criança colocar a cabeça para fora dessa barraquinha e entrar de novo. Ela ficou em choque, pois não havia mais ninguém em casa além das duas, mas achou que estava só vendo coisas. Em outro dia, ela estava chegando em casa com as compras do mercado, olhando para o chão ali, quando sentiu uma criança passar correndo por ela para entrar em casa, quase a fazendo cair, inclusive. Quando foi brigar com a menina para não correr daquele jeito, viu que a menina ainda estava no carro, a filha dela, né? Nem havia descido. O marido disse que ela deveria ter imaginado ou tinha sido o vento. E ficou por isso. Logo depois, a família viajou de carro. Minha sobrinha chorava muito enquanto ela a colocava na cadeirinha. E aos prantos, a menina disse: Mamãe, ele não pode ficar sozinho. Ele tem medo de ficar sozinho. Quem, fulana? Perguntou a mãe, né? Meu amigo, mamãe, ele vai ficar com medo, respondeu a menina. Depois de muito tempo, e depois de um draminha também? Ah, não, draminha não, depois de um dramin. Um remedinho, né, pra dormir. Então, depois de muito tempo e de um remedinho ali, a menina dormiu, pra não enjoar também no carro, né? A menina dormiu. Quando chegaram na outra cidade, onde iriam visitar a sogra da minha irmã, a criança acordou bem. Mas quando entraram na casa, a sogra disse para minha irmã levá-la para o quarto para ela continuar dormindo. Aí a criança começou a apontar para a porta do quarto e gritar, dizendo que havia uma coisa lá. Ela chorava histérica e dizia que o raposo estava lá. Raposo não pegue, raposo não pegue. Não, ela não falou isso, eu que lembrei do raposo da coisa. Dizia que o raposo estava lá. Minha irmã teve que passar a noite na sala com ela, pois nada fazia ela entrar naquele quarto. Nosso pai, que mora na mesma cidade, buscou as duas e levou para sua casa. Ele é maçom e disse que sempre sentiu uma presença ruim na casa daquela senhora. A essa altura, minha irmã já estava certa de que a filha havia herdado a mediunidade dela. Voltando para casa, minha irmã viu mais uma vez a criança. Era um menino, com uma roupinha simples que parecia costurada em casa. Ela então começou a pesquisar na vizinhança e ficou sabendo que na casa próxima dela, há muito tempo, houve um incêndio e uma criança morreu. Era um menino. Parece que foi deixado sozinho em casa e a tragédia aconteceu. Ela vendeu a casa e se mudou. E desde então, minha sobrinha não viu mais nada. Espero que tenha gostado do relato. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, será que era o espírito do menininho do lado? Mas eu fico morrendo de... Se for isso mesmo, gente, fico morrendo de dó, porque a criança tá aqui ainda, não é pra estar, né? Tem que estar em outro lugar, crescendo, evoluindo e fazendo, né? Não aqui ainda. Se é que é, sei lá, né? Mas assim, não tô falando. A menina vê realmente o raposo. Às vezes ela viu algo que lembrou pra ela, talvez o raposo, né? Porque o raposo que eu conheço é da Dora Aventureira. E de repente era alguma coisa que lembrava aquilo, né? Mas era assustador e ela não quis entrar. Então o fato é que ela realmente devia estar vendo alguma coisa ali. E via o menino, né? Na casa. Pois é. E é o que eu sempre falo aqui, vamos dar ouvido para as crianças, né, quando elas falam dessas coisas. E prestar atenção, pode ser que seja assim um amigo imaginário, pode ser que, né, que não seja nada demais, que seja um medo, alguma coisa ali, mas e se não for, né? Não vamos desmerecer o medo e a dor da criança. Vamos lá para o próximo relato, que é próximo e último relato desta coletânea de relatos de hoje, que é este: O que voltou comigo? É uma moça que nos conta. Olá, Anne Assombrados, hoje vou contar um fato muito estranho e posso dizer também que amedrontador. Fui ao enterro da filha de uma amiga da época em que trabalhávamos em um grande hospital público aqui no centro do Rio de Janeiro.
Sim, eu sou carioca, sou enfermeira aposentada e tenho 61 anos. A menina veio a óbito em decorrência de um atropelamento. E tanto o velório quanto o enterro foram marcados por profunda tristeza. Ela tinha 17 anos, era filha de criação dessa minha amiga. Ana, ao término do enterro, me despedi com tristeza da minha amiga e tratei de vir embora logo, né? Estava cansada, queria muito chegar em casa, tomar um banho, descansar. Ao entrar no meu carro, tive a impressão de que não estava sozinha. Imagina, né? Eu, aos 61 anos, impressionada com um velório, com um cemitério. Tá, fui para casa rindo de mim mesma. Mas a impressão continuou durante todo o percurso. Ana, guardei o carro na garagem e, ao passar pela portaria, posso jurar que vi uma criança pelo reflexo da porta. Era pequena, uns 5 anos de idade no máximo. Olhei novamente e nada mais vi. Entrei pela lavanderia, já tirando o sapato e toda a roupa. Sabe como é, né? Cemitério é cemitério. Tomei um banho demorado, que encheu o banheiro de vapor. Peguei minha toalha e, de repente, lá estava o vulto da criança de novo. Aí, Ana e assombrados, aí eu me desesperei. Tinha certeza de que aquele espírito de criança me seguiu do cemitério para minha casa. E agora? Liguei para uma amiga espírita, nervosa, ainda enrolada na toalha, e contei tudo para ela. Troquei a toalha por uma roupa confortável e fiquei sentada na sala, aguardando a vinda da minha amiga. Estava muito nervosa, olhando para o tapete da sala e vi vários pezinhos marcados que sumiam perto dos meus. Nisso, a campainha toca e minha amiga chegou. Ela olhava para frente do meu sofá como se visse um ser de baixa estatura, sabe? E perguntou para um ser invisível E aí perguntou para um ser invisível por que ela me acompanhou. Eu não ouvi a resposta, mas minha amiga parecia estar satisfeita com a resposta. Ana, minha amiga, começou a fazer uma oração e mandou que eles a acompanhassem, os mentores, né? Eu estava tensa e, após longos minutos, essa amiga disse que ela havia ido na direção da luz. A criança? Perguntei por que ela havia me acompanhado e minha amiga falou que a criança me confundiu com a avó dela, com a qual era muito apegada e havia estado ao seu lado até ela falecer. Minha amiga me deu umas dicas de como não trazer espíritos do cemitério para casa conosco, sabe? Como entrar e sair do cemitério e que muitas almas ou espíritos ficam perdidos lá dentro, sem saber que direção tomar, e muitos nem sabem que estão mortos. Eu acho tudo isso muito triste e me pergunto, por que Deus permitiria que uma criança ficasse perdida nesse mundo? Esse foi o meu relato, real e verdadeiro. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu também fico pensando em uma criança perdida e às vezes por tanto tempo, né, que a gente vê relatos, ai, nossa, a criança tá com roupa ainda da década de 30, né, e ainda tá aqui sendo, né, uma criança. Então, não sei o que acontece, quem souber pode explicar melhor aí nos comentários, enviar o seu relato, enfim, mas que bom que aí que eu falei, que encaminha, né, esse espírito porque não é aqui que ele tem que estar. Vem na inocência, já teve outros relatos aqui também que disseram, né, que o espírito acaba acompanhando a pessoa. Um espírito acompanhou uma moça num relato que a gente já viu aqui, porque o perfume que ela usava era o mesmo perfume, eu não lembro se era da mãe, do não sei o que, do marido, sei lá. Era um perfume que alguém querido por ela usava e essa pessoa estava usando o perfume e o espírito seguiu. Então, esse espírito que ele achou ela parecida, então eles ficam confusos, eu não sei se vê direito, se pensa direito, enxerga, sei lá. Mas tem isso deles seguirem porque se identificaram, porque acharam que era parecido, né? Espíritos, às vezes, de
mães que perderam filhos também se achegarem a certas crianças, acreditando que ali pode ser o filho dela ou seja parecido. Já vi relatos assim também, então, né? Mas a questão é que tem que ajudar esses espíritos também, que não deixam de ser pessoas que não estão mais em carne, mas estão em espírito e também precisando de ajuda. E tem que ter alguém que ajude eles também, né? Bom, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!